Oi, meu nome é Yasodara Ferrassoli e eu vim te contar hoje como que eu tive uma experiência com uma visita de um anjo e de um demônio. Eu tive depois dessa experiência um encontro com Deus e eu vou contar um pouco do contexto de um pouquinho antes disso acontecer. Eu tive uma infância muito conturbada, eu cresci num lar desestruturado, com pais separados. Eu acredito que não seja só essa questão, mas também por dificuldades financeiras, um lar com muitas desavenças, muitas brigas, uma família não cristã, né, que nunca viu Cristo como Salvador. Então eu nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo até o momento que eu tive uma experiência mesmo particular com ele. Então eu cresci nesse contexto onde a minha mãe sempre teve as suas saídas ali para beber, para ir num barzinho, né? Sempre teve também seus namorados, né? Desse tempo depois de separada. E o meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai, ele se casou com um homem, ele veio a se tornar homossexual. Antes dele se converter, porque eu me converti, ele se converteu junto no mesmo ano, o que me trouxe muita revolta, essa falta de estabilidade dentro do meu lar, de me sentir segura, de sentir que eu tinha um lugar seguro ali. Eu acredito que as questões financeiras eram de menos, porque a criança não está tão ligada nisso, mas essa conexão materna, paterna, essa separação dos pais com esse contexto da homossexualidade, né, o distanciamento do meu pai, que foi muito agressivo também, onde eu tinha ele ali todos os dias dentro de casa, e depois de repente eu já não tinha mais. Eu via ele uma vez na semana, quando não a cada 15 dias, e isso me impactou muito. Já era uma criança ali de quase 10 anos, então aquilo foi me gerando dentro de mim uma rebeldia. E na época também a gente tinha as dificuldades financeiras, então não tinha uma casa, sempre uma hora de favor na casa de um, uma hora de favor na casa de outro. E então eu criei uma rebeldia muito grande, uma revolta muito grande dentro de mim, o que me levou desde os 11 anos, ali dos 12 anos, começar a beber, começar a querer sair. E aí nessas saídas ali, entre os 11 e 12 anos, eu saí pela primeira vez e tive quase que um coma alcoólico. Fui parar no hospital de cadeira de rodas e tudo, com a minha mãe me carregando, porque eu queria descontar toda aquela revolta que havia dentro de mim na bebida. Então eu cresci toda a minha adolescência ali nesse contexto de revolta, com bebida, com drogas, também com o homossexualismo, porque eu queria formas ali de me expressar, de expressar essa revolta de dentro de mim, de todas as formas possíveis. Então busquei fazer todas as loucuras que eu podia, né, sair para todos os lugares, ter muitos namorados também. Nunca fui uma pessoa de querer, né, me deitar com muitas pessoas, mas tive meus relacionamentos. Fui uma jovem que perdi essa inocência cedo. Tive um abuso ali aos 11 anos também por um namorado. Então teve muitas coisas que foram aumentando essa revolta na trajetória, e eu nunca me contentei com o fato de simplesmente eu estar viva e aquilo não ter um motivo. Tinha um grande questionamento dentro de mim de o que eu estou fazendo aqui? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? É uma indignação muito grande dentro de mim. Então essa indignação, ela me fazia fazer ainda mais loucuras. Eu queria esquecer, eu queria, digamos assim, eu queria anestesiar aquela sensação, aquele sentimento que eu tinha de vazio, de questionamento da minha existência. Então eu fazia isso com rolês mesmo, em balada, em baile funk, bebida e droga, e namorados e namorada, e aquelas brigas dentro de casa. Então eu queria também fugir daquele contexto de uma casa totalmente desestabilizada, com muita briga, muita contenda. Então eu criei também dentro de mim uma questão de eu tenho que me defender muito, então sempre estava muito armada, muito na defensiva, discutia muito. Então isso me levou a lugares, a relacionamentos, a situações muito delicadas, né? E aí isso foi crescendo dentro de mim, e também um desejo de suicídio muito grande. Então eu pensei muitas das vezes em cometer suicídio, tentei algumas vezes com remédios,
coisas que eu abri para muito poucas pessoas, mas Deus me guardou ali, colocou pessoas para cuidar de mim, um amigo mesmo uma vez eu tomei muitos remédios, tipo um termogênico, eu tomei um pote inteiro de termogênico que poderia facilmente me dar um problema do coração ali, porque era muita cafeína, e eu passei muito mal e meu amigo cuidou de mim o tempo todo, e aquele dia eu quase morri. E também pensava muito em me jogar na frente de um caminhão, morava perto ali de um lugar que tem como se fosse uma rodovia ali. Então, o contexto de tormenta, suicídio, de pensar muitas coisas, de não dormir à noite, de ter medo, de ter experiências com espíritos, de ver demônios, de sentir presenças. Eu tive tudo isso durante toda a minha adolescência e também quando estava mais próximo dessa experiência que eu tive de ser visitada por um anjo, por um demônio, e isso se tornou ainda mais intenso. Então eu já não dormia à noite, eu dormia muito pouco, eu acordava muito, eu sentia que tinha uma presença maligna na porta do meu quarto, e isso me mantinha acordada à noite suando frio, com muito medo, me cobria. Eu tive experiências também usando drogas, onde eu senti demônios, eu vi demônios, então tudo isso foi aumentando dentro de mim, tudo para me levar para um destino de suicídio. Hoje eu vejo que foi uma grande estratégia do mal mesmo para tirar a minha vida. Mas aquele questionamento não saía de dentro de mim. E eu continuava buscando e tentar entender o porquê que eu estava ali. Por que que eu tô viva? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Meu Deus do céu, como que essa vida aconteceu? Aquilo não parava. Então, era uma sensação de vazio que eu tinha muito grande, esse questionamento me enlouquecia. Eu chegava a bater minha cabeça na parede com muita força, de sensação de enlouquecendo mesmo. E a única coisa que me anestesiava era beber e usar droga, né? Então eu entrei num ciclo repetitivo de falar que eu não ia mais fazer, não vou mais usar, não vou mais usar, e aí no outro dia eu usava de novo, depois de 2 dias de novo, depois de 2 dias de novo, e aí foi indo. E parecia que a gente estava presa num ciclo que não parava mais. Até que um dia, né, eu estava nessa época namorando uma mulher, e eu estava trabalhando num salão, e ainda com aquele desespero de alma por entender a minha existência, e uma sensação de que eu precisava entender algo que eu não sabia o que era. E hoje eu sei o que era. E aí eu tinha uma melhor amiga. Nessa melhor amiga ela fazia tudo comigo. A gente saía para todos os lugares juntas, para balada, para bailes, para rolê, para beber, para usar droga, para tudo. E aí eu estava trabalhando nesse salão e a minha amiga mandou uma mensagem falando que teve um sonho comigo. E naquele dia, por incrível que pareça, ela não quis me falar o que que era esse sonho, como que foi, como que tinha acontecido esse sonho por mensagem. Ela queria, porque queria que eu fosse lá pessoalmente. Claro que isso tinha as mãos de Deus ali, eu não sabia. Aí nisso peguei, a minha namorada na época foi me buscar no salão, e aí eu falei pra ela, ó, você me leva lá na casa da minha amiga que eu vou lá hoje. Durante todo o caminho, ela foi implorando pra mim não ir, que ela não queria que eu fosse aquele dia, né? Mas Deus tinha um plano ali pra mim, pra minha vida, e eu fui mesmo assim, falei, não, eu vou, hoje eu vou na casa da minha amiga porque eu tenho que falar com ela. E ela vai me falar o que que aconteceu, que sonho é esse. E fui. Aí chegando lá, eu entrei na sala e essa minha amiga, a gente sempre teve uma conexão diferente. Ela sempre teve experiências também sobrenaturais como eu. Com coisas ruins, claro, mas ela sentia presenças, ela via coisas. E aí a gente sempre compartilhava dessas experiências. E aí quando eu entrei, eu sentei num sofá que dava pra mim ver a cozinha dela. E ela sentou de uma forma que ela olhava só pra mim. E pra um quarto que tinha no fundo, mas que não dava pra ver nada. Quando eu sentei, e eu perguntei pra ela o que tinha acontecido, que sonho que era esse, ela começou a me contar. Eu vi um vulto preto passar na cozinha, aquilo me assustou. E eu falei pra ela, nossa, parece que eu vi um negócio na cozinha, credo. Fiquei meio assustada, assim. E essa amiga minha, ela também veio de um contexto de uma família muito difícil, com um pai que era usuário de droga, que abandonou a família. A mãe também não era cristã, então também nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não sabia que isso existia, que o Espírito Santo existia, que Deus existia, nada disso, né? Só aquela coisa mesmo de, existe um Deus, né? Porque, não tem como falar que não existe, é muito raro pessoas que realmente acreditam, as que falam que não acreditam, elas estão negando, mas no fundo elas sabem que existe, né? Porque a própria criação denuncia essa existência. E aí, então ela nunca soube de nada, sempre foi uma menina meio relaxadona, assim, e tal.
Então, ela estava sentada no sofá, de boa, colocou uma almofada no colo e começou a me contar o sonho no dia, né? E aí ela começou a falar pra mim que ela ficou meio que delirando e suando a noite toda. Uma sensação ruim, muito ruim. Ela via o contorno do meu corpo e por dentro vazio. E era uma sensação muito íntima minha, e eu não falava isso com ninguém. E Deus mostrou para ela, Deus deu a sensação para ela do que eu tinha, que era essa tormenta interior. Então ela sentiu o que eu sentia, a minha tormenta, o meu vazio. E ela viu o meu vazio de espírito. Nisso, enquanto ela estava falando, a Lívia, que era muito relaxada, deu uma subida, assim, uma elevada na postura, arrumou a postura e começou a falar de um jeito muito sério. E eu comecei a arrepiar e sentir uma atmosfera diferente no ambiente, né? O meu pelo começou a arrepiar, eu comecei a sentir uma energia. E aí ela falou assim pra mim: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma nova história pra você. Deus vai mudar a sua vida. Você precisa de Deus. Aí daqui a pouco ela soltou o corpo de novo e falava assim: Dara, pelo amor de Deus, Dara, o que tá acontecendo? Dara, eu não sei o que eu tô falando, Dara, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vinha de novo, encorpava e falava mais uma vez e persistia naquela mesma palavra: Deus tem uma nova história para você. Deus vai transformar a sua vida, Deus vai transformar a sua vida. E eu impactada comecei a chorar. E aí ela voltava e falava assim: Dara, eu não sei o que eu tô falando, Dara, pelo amor de Deus, olha, eu tô arrepiando. E os nossos braços arrepiados, muito arrepiados, com os pelos erguidos, assim, a ponto de fazer muitos carocinhos, assim, dos pelos arrepiados, muito arrepiado mesmo. Acho que foi o arrepio mais forte que eu senti na minha vida. E aí, nisso, eu vi aquele vulto preto passar de novo. E quando ele passou de novo, a Lívia sentiu uma dor aqui na nuca, e ela colocou a mão, assim, na nuca, e ela gritava: ai, tá doendo, tá doendo. E colocava e torcia o corpo para trás, assim. Aí nisso, a Lívia pegou de repente, depois de gritar, tá queimando, tá doendo, tá queimando, tá doendo, ela baixou a cabeça de uma vez, assim. Parecia um filme de terror mesmo. E ela começou a gargalhar, gargalhar grosso. E aquele olhar maligno, e ele olhava para mim e debochava de mim. Como se ele estivesse realmente rindo de mim, achando graça na minha desgraça, sabe? Tipo assim, você não vai conseguir. Tipo assim, Deus não vai te alcançar. Você não vai chegar lá. E aí ele ria de mim e daqui a pouco aquele anjo tomava o corpo dela de novo e me trazia aquela mensagem: você precisa de Deus, Deus vai transformar a sua vida. E o demônio vinha e ria. E então ficou aquela atmosfera entre esses lapsos. Quando a Lívia voltou, ela pegou e olhou pra mim e falou: ai meu Deus, o que a gente faz? O que a gente faz? E aí daqui a pouco ela lembrou do Pai Nosso, que era a única coisa que a gente sabia, porque naquela época a gente cantava, por exemplo, pra mim o hino nacional, cantava no começo da escola e um Pai Nosso, né? E aí, como todo mundo sabe o Pai Nosso, ela segurou na minha mão, eu só sabia chorar e ficar desesperada e com muito medo. E ela começou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso, o vosso reino, papapá. A hora que ela acabou de orar, parou aquela briga entre aquele anjo do Senhor e aquele demônio ali naquele ambiente. E aí só continuou aquela atmosfera muito forte, e a gente continuou envolvida naquela atmosfera. A gente levantou, falou: vamos procurar ajuda, vamos falar com alguém. E aí ela foi até no quarto do irmão dela, a gente tentou procurar gente, falar com gente no celular, no computador. A gente até contou essa história para algumas pessoas, para as nossas mães, mas elas não acreditaram. Inclusive naquele dia eu fui bem julgada pela mãe dela, e ela ainda me disse assim: eu não quero você andando com esse tipo de gente, né, com um sapatão, com homossexual, tal. Então ela me tratou muito mal naquele dia, mas era claro que tinha um mover maligno contra a minha chegada até Deus. E aí nisso, nessa atmosfera toda, ainda continuou um bom tempo essa atmosfera, nosso corpo todo arrepiado. Então eu saí dali com uma sensação de que eu precisava encontrar aquele Deus. Aquilo queimou dentro de mim muito forte. Eu falei: cara, se esse Deus quer transformar a minha vida é uma horrível. Minha vida é uma... Eu preciso então desse Deus, eu preciso dessa transformação. E aí eu saí dali determinada a encontrar. E comecei a olhar para todos os lugares, tentar buscar em pessoas, e que lugar que eu vou, onde que eu encontro. E nessa busca,
entre esse meio termo ali, eu acabei encontrando uma pessoa num ônibus, e nesse ônibus, essa pessoa, ela fez uma amizade comigo, pegou meu número, e ela falou que ela ia numa igreja, e eu gravei muito bem aquilo, e aí eu fui para casa depois dessa viagem, e depois eu tive dentro da minha casa, lá teve um dia que minha mãe bebeu, começou a receber espírito no corpo, e eu peguei e mandei mensagem desesperada para essa pessoa: eu quero ir na sua igreja, eu quero sair daqui, aqui tá acontecendo tal, e ele me levou. Havia ali um plano do mal para que eu não chegasse até ter meu encontro com o Espírito Santo. Então ele me levou nessa igreja, essa igreja só entrava quem era convidado. Na verdade era uma seita para jovens que tinham problemas emocionais, problemas familiares com drogas. E aí eu fui até esse lugar, entrei nesse dia convidado por ele, e nesse dia essa pessoa, esse líder que tinha ali dentro, ele chamou algumas meninas, colocaram a mão na minha cabeça e começaram a falar palavras de ódio no meu ouvido: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, e invocar algo ali. Eu sei que eu desmaiei, fiquei cerca de 1h30 ali, 1 hora e meia, deitada, desmaiada, e quando eu acordei, eu estava assustada um pouco, mas eu mesmo assim peguei e logo em seguida fui embora. Depois eu voltei no outro dia, e aí eu fui entendendo da cultura daquele lugar, e falando: nossa, será que isso é Deus, né? Aquela dúvida, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E aí esse lugar, esse líder, ele ordenava que as pessoas que estivessem ali obedecessem, que senão Deus iria amaldiçoar esses jovens, né? Deus iria me amaldiçoar. Eu teria que pedir num semáforo, em nome de uma ONG, para arrecadar dinheiro, na verdade, dinheiro para ele mesmo, para enriquecimento próprio. E ele até mesmo tirava esses jovens de casa, colocava esses jovens hospedados em kitnets, né, tudo isso para ter eles ali 100% à mercê dele o tempo todo para trabalhar e arrecadar dinheiro. Era uma seita demoníaca mesmo. Ele usava da própria Bíblia para manipular esses jovens e colocar medo neles, usando o nome de Deus. E aí eu fiquei cerca de uma semana ali, colocando aquela camiseta, indo no semáforo e observando todo aquele contexto, né? Fiquei sabendo de muitas coisas obscuras, como relações em grupo, em que ele usava também palavras ali do livro de Salomão, falando que o homem pode ter mais de uma mulher, que Deus aprova isso, umas coisas muito bizarras. E aí, mesmo com o meu pouco conhecimento, aquilo me incomodava muito. Eu falava: cara, o meu vazio ainda tá aqui, eu ainda tô sentindo isso, então isso não é Deus, não é isso, não é isso, não é isso. E aquilo foi me causando uma ira, uma indignação. E um dia eu fui pedir no semáforo ali, e aquilo, eu olhando os carros passando com música à noite, me deu vontade de estar indo numa festa, de estar indo numa balada. E eu falei: cara, não é isso. Se eu tô com vontade, não é isso. Se eu tô com vontade de estar ali é porque eu tô infeliz ainda, é porque Deus não tá comigo. E aí eu peguei, fui embora, cheguei em casa, tirei a minha camiseta e joguei a camiseta por cima do muro, né? Com muita raiva, indignação. Falei: se isso é Deus, eu não quero Deus. Aí, no dia seguinte, eu tava fazendo a unha da minha mãe, eu me lembro nesse dia, né? Aí eu peguei e falei: cara, eu vou numa igrejinha que tem aqui perto. Aí eu me levantei e fui nessa igrejinha mesmo. Desci ali umas 3 quadras de casa, e quando eu entrei tava tendo naquele dia um evento, e tava com todas as luzes apagadas. Eu entrei meio com um sentimento de estranheza, porque mesmo de forma inconsciente eu já havia visitado aquela igreja na adolescência, levada por um amigo, convidada por um amigo. E aí eu entrei, tava todo mundo, cada um num cantinho, no escuro, aquele louvor tocando, todo mundo orando, cada um no seu cantinho. A hora que eu entrei, eu senti uma presença, assim, muito forte, como se aquilo me abraçasse, aquela atmosfera me tocasse de um jeito profundo, como ninguém nunca tinha me tocado. E aí eu dobrei meu joelho, comecei a chorar, eu me rasguei ali diante daquela presença. E eu senti pela primeira vez a presença do Espírito Santo. E aí, cara, a hora que aquilo acabou, e eu via todos ali tomados pelo Espírito Santo, alguns orando em línguas, e eu entendia que aquilo era o lugar onde eu deveria estar, aquele era o lugar que eu deveria estar, porque aquilo me preencheu, sabe? Aquele vazio foi preenchido automaticamente.
E aí eu saí de lá, cara, nossa, decidida, violentamente decidida. Então eu já peguei, mandei mensagem, desmarcando festas, desmarcando eventos que eu ia, contando para as pessoas, olha, eu conheci um Deus, eu conheci Jesus, eu não quero mais isso, porque simplesmente eu perdi a vontade, cara, eu não queria mais beber, usar droga, eu não queria mais ir naqueles lugares, eu não tinha mais motivo para anestesiar ou para buscar felicidade em outro lugar, porque eu vi que aquela felicidade, ela era algo do alto, era algo que não era terreno, sabe? Era uma coisa que não precisava mais de coisas para me preencher, sabe? Nem relacionamentos, nem festas, nem bebidas, eu não precisava de coisas para me fazer feliz, porque aquele que me fazia feliz já estava comigo, já havia mudado algo dentro de mim. E dali em diante eu comecei a minha caminhada com Deus, eu tinha feito 18 anos e a minha vida mudou, da água pro vinho, e eu comecei a ter minhas experiências com Deus dentro da minha casa, com a minha mãe, com o meu padrasto ali, naquele contexto de muita briga, muita desavença. Eu dobrava meu joelho no quarto enquanto começava uma briga, porque eu sabia que tinha uma influência maligna ali, e aí eu começava a orar e expulsando aquele demônio daquele ambiente em nome de Jesus, e simplesmente se calavam e a briga acabava simplesmente através de uma oração. Então eu comecei a constatar o quanto que essa fé era viva, o quanto que aquilo era real, sabe? Eu comecei a ver e ter experiências muito fortes e Deus usar pessoas no meu caminho, em qualquer lugar que eu ia para falar comigo, coisas muito profundas e íntimas minhas. E aí passou ali mais ou menos uns 2 meses, eu batizei. E eu nasci de novo, cara, eu me tornei uma nova pessoa. Eu não parei de fazer as coisas que eu fazia por regras, por doutrinas, eu parei simplesmente porque eu perdi a vontade. Porque aquilo ali já era a razão da minha vida, né? Mas continuava ainda aquela sensação dentro de mim de o que eu tô fazendo aqui? Como que tudo isso aconteceu, né? Porque no começo já foi um grande nó na minha cabeça entender como que um homem, esse tal de Jesus Cristo, pode morrer numa cruz por mim e me salvar. Isso não faz sentido. Então aquilo me dava uns nós na minha mente, eu não conseguia entender, mas eu continuei ali, aquilo foi sendo esclarecido para mim, o Espírito Santo foi falando comigo, usando pessoas, né, nas ministrações. E aí ainda continuou essa sensação de não entender o porquê que eu estava viva, eu acho que era a falta de revelação de um propósito para mim. Então eu continuei com aquele questionamento, o que eu estou fazendo aqui? Como isso aconteceu? Meu Deus do céu! E aí aquilo, na verdade, era uma tormenta interior minha, e Deus agiu de um jeito muito sobrenatural. Então um dia eu fui na autoescola, na época eu estava tirando carta, e aí quando chegou na autoescola, um cara estava lá e ele me chamou. Ele era amigo do dono da autoescola, falou, olha, eu preciso falar com você. Se fosse pela sua aparência, pela sua roupa, né, eu estava com uma roupa bem daquele jeitinho, né, eu não iria falar que você é uma serva de Deus, mas Deus me mostra o seu coração. Deus me diz que você é. E aí ele me chamou nessa sala ali do dono da autoescola, eu sentei com ele. E aí ele começou a falar para mim coisas íntimas da minha vida que ninguém sabia. Da minha história, das minhas feridas. E aí ele falou assim, o anjo do Senhor que está aqui dentro dessa sala hoje, ele me mostra que tem algo dentro de você, um pensamento que te atormenta, que existe algo que te aprisiona dentro de você. Ele falou sobre exatamente o que eu senti, exatamente. Eu fiquei assustada na hora, sabe? Mas eu sabia que tinha algo ali, que estava contando tudo para ele. E ele falou assim, a partir de hoje, esse anjo do Senhor tira de você esse sentimento. Aí foi muito louco. Eu saí de lá e eu ia para São Paulo comprar roupa. E tava minha mãe no ônibus, né? Deitei assim como de costume. Qualquer lugar, quando as pessoas não estavam falando comigo, eu estava refletindo sobre isso. Era algo realmente muito frequente. E aí eu peguei, encostei a cabeça assim no ônibus e pensei dentro de mim. Fiz força para pensar, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Como que tudo isso aconteceu e tal?
Comecei a fazer força, eu tentava fazer aquele pensamento vir para eu tentar chegar a uma conclusão. E aí não vinha, eu abri o olho e falava, meu Deus do céu, como que não tô conseguindo pensar num negócio? E encostava a cabeça e fazia força. E não conseguia, e abri o olho de novo, e fiquei indignada com aquilo. Eu não conseguia pensar mais naquilo, eu não conseguia sentir mais aquela tormenta. Simplesmente Deus tocou minha mente, tirou o pensamento de dentro da minha mente. Aquilo foi sobrenatural. E depois daquilo, Deus construiu uma convicção dentro de mim. Deus trouxe revelações do meu propósito, um entendimento profundo da existência, de como tudo aconteceu, tudo através da palavra do Espírito Santo, com mansidão, com paz. Porque, primeiramente, Ele me curou, Ele, de uma forma sobrenatural, removeu de dentro de mim um pensamento, um sentimento. Então, eu tive muitas constatações desse poder, e isso me fez me apaixonar demais, 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 demais. E nada me parou dali em diante. Cara, Jesus existe, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo existe, Ele cura, Ele liberta, Ele realmente, Ele é vivo, sabe? Não é explicável, não é filosófico, não é teológico, não é teórico. É uma coisa experimentável, sabe? Então, se eu posso te dar um conselho, clama por experimentar isso, sabe? Tenha sede, fome, até que você experimente algo tão forte que você nunca mais na sua vida queira ser a mesma pessoa, sabe? Você nunca mais queira voltar para o mesmo lugar. Se você teve só uma experiência religiosa dentro de uma igreja, que isso não baixe para você, porque aquela emoção dentro da igreja, ou uma experiência religiosa, ela não vai te sustentar por muito tempo. Você vai voltar para onde você veio. Agora, sua experiência particular com o Espírito Santo, isso vai te sustentar por toda uma vida. Eu tenho quase 10 anos de convertida hoje. E eu posso te dizer que nem um dia eu pensei em abandonar essa presença. Porque Ele é vivo, Ele é real, Ele conversa, Ele fala todos os dias, sabe? Então, clame por isso, experimente, se entregue, nasça de novo, viva isso. Você vai entender que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, não existe outro. Espero que esse testemunho tenha servido para te despertar para algo, para te gerar fome, sede, desejo de experimentar essa presença. Quero que você me conte a sua experiência, se você teve uma experiência com Deus também, ou se esse vídeo te impactou de alguma forma. Deixe aqui nos comentários para eu saber, eu vou ficar muito grata por isso. Se inscreva no canal, eu tenho muitas histórias para trazer aqui para vocês, experiências, nossa cultura familiar também, a cultura do meu lar. Hoje eu sou mãe do meu terceiro filho, que está na minha barriga. Então eu vou trazer muita coisa aqui para vocês, também a nossa experiência cotidiana, vlogs. Nós gostamos de acampar, de estar na natureza, de viver um estilo de vida mais livre, realmente essa liberdade em Cristo, sabe? Então eu quero trazer muito disso aqui para você. Eu espero realmente me conectar com você de coração, como uma irmã em Cristo, como alguém colocado na sua vida por Deus. Então fica comigo, se inscreve no canal, ajuda esse canal pequenininho a crescer. Dá um like também para eu saber que você gostou. Se você não quiser deixar um comentário, pelo menos o seu like eu vou saber que foi bom para você. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.